já tem na hora. Você pode ficar atento, 6 horas da manhã já sai a novidade ali no blog, já sai a novidade ali no Instagram dela. Ela é um fenômeno, um fenômeno. Então quero convidar aqui para o Descomplica, essa edição aqui de outubro, a minha grande amiga Jô Nascimento. E aí, Jô, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Como vai, minha amiga? Obrigada, Maurício Contimati, aí pelo convite, pela parceria. Obrigada. Eu que agradeço privilégio estar aqui com você. vocês. Eu que agradeço você, viu? Agradeço você por ter recebido o nosso convite e aceitado ali de bate-pronto. Eu coloco você numas enrascadas de vez em quando, mas você é parceira demais, você me ajuda sempre, né? Estamos aí há anos na estrada para ajudar. Muito bom, muito bom. Pessoal, quem aí já conhece a Jô Nascimento? Coloca aí no chat pra gente. Quem já conhece a Jô? A Jô que é do @siga o fisco, tem o blog, né, Jô? Já está há muitos anos nessa estrada e manja tudo de reforma tributária, né? Estamos aí na estrada com a reforma. A gente está distribuindo lencinhos tributários para os chorões. Lencinhos tributários? Exatamente. Vamos desenrolar então todas as mazelas tributárias? Vamos. Obrigada, viu, Maurício? É um privilégio estar aqui com vocês e para o pessoal que está aí no YouTube nos acompanhando. É um privilégio estar aqui com vocês, agradeço o convite da Contimatic. E assim, nós, como a gente estuda todos os dias, já há anos, né? Não vou dizer aqui desde quando, mas faz muito tempo. Desde que eu saí do anonimato, já fazem 15 anos já, desde 2009, quando eu lancei o primeiro blog, né? Então, é um privilégio estar aqui com vocês e a gente vai bater um papo sobre esse negócio aí chamado reforma tributária, tá? E na hora que eu puder compartilhar aí meu material, eu já começo a compartilhar. Pode compartilhar. Então, gente, pessoal, olha... Enquanto você vai compartilhando aí, a gente já vai colocar na tela para o pessoal, eu quero dizer o seguinte, pessoal. Eu estou até com a camiseta aqui hoje, ó, Contabilidade Estratégica para Potencializar Negócios, tá? A nossa ideia aqui na Contimatic é exatamente essa, trazer profissionais que possam te ajudar a potencializar a sua empresa contábil, tá? Então, hoje é prova disso. Tá vindo reforma tributária? Temos a Jo aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Tá vindo aí? Tá vindo não, já é uma realidade o BPO financeiro? Então, você vai aprender tudo sobre BPO financeiro aqui com o Eliandro Prado, aqui no Descomplica. Contimatic é a única empresa que traz os melhores profissionais para se conectarem com você, tá bom? E antes que o pessoal comece a perguntar no chat, tá? Antes do pessoal começar a perguntar no chat, daqui a pouquinho a gente vai liberar o link para você baixar o material de todos os palestrantes. Jô, olha só. Conseguiu compartilhar? Só um minutinho. Tá. Como vai funcionar a dinâmica, tá, pessoal? A Jô vai fazer a apresentação dela. Você que está acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, pega uma folha de caderno, pega uma folha de sulfite, vai anotando tudo. Tem dúvida? Anota. Tem dúvida? Anota. Porque no final, a gente vai abrir 20 minutos para perguntas e respostas. Aí você faz a sua pergunta no final e ela vai responder todo mundo aí nos 20 minutos de pergunta e resposta. Então vamos deixar desenrolar a palestra e no final a gente faz ali uma sessão de perguntas e respostas para você colocar todas as suas dúvidas. Sua participação é muito importante, tá? Jô, conseguiu? Peraí, só um minutinho. Mais um minutinho. Opa, material da apresentação já está, inclusive, lá no chat para a galera. Olha, aí, nossa equipe aqui é sensacional. Já colocou ali o link para você baixar o material das apresentações, tá? Perfeito? E obrigado por todo mundo que está participando com a gente, ó. Nossa, tem gente demais aqui, meu Deus do céu. Ó, Jô, colocaram aqui, ó, a Cássia Souza, excelente profissional, tá vendo? A Juleide colocou aqui que já conhece você. O Maurício, meu xará Ferrarese, colocou assim, conheço, leio sempre o Sigo Fisco, tá vendo? Top demais. Aí, agora abriu, prontinho, ó, estralando o dedo, tchan, já vai aparecer a sua apresentação. Aí, ó, aqui é sensacional. Jô, posso deixar então a galera com você? Pode deixar. Muito obrigado, viu, minha amiga? Boa apresentação, pessoal, boa palestra. Eu volto no final para perguntas e respostas. Valeu. Pessoal, então o nosso tema hoje vai ser sobre reforma tributária. Quem quiser me acompanhar aí no Instagram,
Normalmente, as mazelas tributárias do dia eu coloco nos store, como vou falar, um esquenta lá para depois eu produzir uma matéria, tá? Então, fiquem à vontade. Então, nosso tema hoje é reforma tributária. Nós vamos falar sobre a reforma tributária especificamente para o Simples Nacional, e nós vamos focar na emenda constitucional 132, que é o que temos hoje, que emendou a Constituição Federal para criar algumas figurinhas tributárias que vocês vão ver ao longo da nossa apresentação. E o PLP 68 de 2024, que pretende, nesse momento, regulamentar a reforma tributária. Em que pé estamos hoje? Nós temos esse tal de PL, que ele pretende regulamentar a reforma tributária, criando uma tal de lei complementar, que vai trazer as regras gerais da reforma tributária. Então, nesse momento, está com o Senado Federal. Mas, como já era esperado, nós estamos ainda num período ainda de conclusão das eleições 2024. Então, isso deve desenrolar depois de concluída. Vocês sabem que alguns municípios, a exemplo do município de São Paulo, nós não concluímos no primeiro turno, isso ficou para o segundo turno, tá? Então, é isso. Então, qual é o nosso conteúdo de hoje? A emenda constitucional 132, o PLP 68, os novos tributos que vai vir com essa tal de reforma tributária, esse tal de CBS e o IBS, e aí o que ele vai impactar no cálculo do Simples Nacional, e o tal do sublimite, que muitos temem, né? Muitos temem esse tal de sublimite, e o impacto aí em alguns cálculos. Vocês vão ver que eu trouxe 2 cálculos especificamente, porque o nosso tempo é curto, para a gente mostrar como é que vai ficar o Simples Nacional. Agora, a primeira lição de casa que eu quero deixar aqui para todos nós é o seguinte: você que é escritório de contabilidade, trabalha em escritório de contabilidade, por exemplo, atende qual tipo de cliente? É um cliente que presta serviço para a pessoa física ou presta serviço para uma pessoa jurídica? Vende mercadoria para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica? Porque é esse cenário que você vai encontrar para analisar a reforma tributária, tá? Não se engane, tá? Então, hoje, quando nós estamos falando da nossa tributação que está em vigor, a gente pensa no seguinte: eu estou vendendo para quem? Para um contribuinte do ICMS, por exemplo, a gente está falando de ICMS? Não, mas na reforma tributária você vai pensar o seguinte: você está vendendo ou prestando serviço ou fornecendo algum bem para uma pessoa física ou jurídica. E é nesse cenário que vai impactar as empresas do Simples Nacional, tá? Então, isso que nós vamos ter que levar para lição de casa. Então, a reforma tributária, como muitos já devem ter ouvido falar, o que ele faz? O que ela fez? Essa emenda constitucional 132, ela criou esse negócio aí tal de IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, né? E quando a gente pensa em IVA hoje, a gente pensa logo na substituição tributária, mas não tem nada a ver com a substituição tributária, tá bom? Vamos combinar aqui, não vá confundir o IVA aqui que nós estamos falando com o IVA utilizado, por exemplo, aqui em São Paulo para calcular a substituição tributária. Então, o Brasil é tão chique que nós vamos contar, então, com 2 IVAs, né? Outros países por aí, você sabe que ele conta apenas com IVA, o Brasil vai contar com 2, um nacional e outro subnacional. E aí, quando a gente fala de reforma tributária, não adianta começar a perguntar, e o imposto de renda? E a contribuição social sobre o lucro? Gente, nós estamos falando de reforma sobre a tributação sobre o consumo, ou seja, aqueles tais tributos indiretos. Quais são? ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, tá? É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de imposto de renda e nem de contribuição social, tudo bem? Então, você que trabalha no fiscal, possivelmente você acaba apurando o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e também o IPI. E essa tal de reforma tributária vai funcionar muito parecido com o IPI, tá, gente? Porque hoje, quando a gente vai vender um produto à indústria, ou equiparado à industrial, quando o vendedor está fazendo a venda do produto, ele faz o seguinte: olha, valor do produto é X, mais IPI. Então, é isso que vai acontecer. Quando você chegar a começar a operar com a reforma tributária, é exatamente o que nós vamos fazer. Nós temos o valor
do serviço ou da mercadoria, mais o tal do IVA, que vai ser aí acrescido no final para dar o total da nota fiscal. Então, você vai cobrar isso a parte na nota e todo mundo vai ver quanto está sendo cobrado de tributo, tá? E é isso que muitos reclamam hoje. Quando eu estou, por exemplo, estou usando essa camisa, mas quanto tem de tributo aqui? Isso aqui tem, por exemplo, ICMS, tem em algum momento IPI, tem PIS, tem COFINS, mas quanto que é a carga tributária realmente sobre essa camisa que eu estou usando? A gente, na verdade, no final, não sabe. Foi criada uma lei aí para colocar o imposto na nota, mas aquilo ali é um valor aproximado, tá? Então, a gente não tem essa noção. Então, a reforma tributária vai trazer essa clareza para nós. Mas isso, gente, não vai acontecer como muitos gostariam, e eu também, tá? Querendo ajudar os empresários, principalmente em geral, a gente estava pensando o seguinte, olha, eu vou apertar o botão e, de repente, tudo vai mudar. Então, a gente vai ter a reforma tributária com aplicação imediata. E não é assim que vai funcionar, vocês vão perceber aqui. Então, o tal do IBS, que é um dos IVAs, né, ou seja, é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS e o ISS, mas só que lá em 2033, tá? Integralmente. E nesse período aí, entre 2029 e 2032, nós vamos ver o período de transição. Vocês vão perceber isso. Isso consta no PL 68, tá? Então, quando a gente tiver aí a substituição integral do ICMS e do ISS pelo tal do IBS, nós vamos então ter o quê? A revogação da lei chamada de Candira 87 de 96, que trata hoje das regras gerais de ICMS, e da lei complementar 116, que traz as regras do ISS. Nós temos o ICMS, um imposto estadual e do Distrito Federal, e nós temos o ISS de competência municipal. Vocês sabem hoje qual que é a dificuldade nossa para lidar com o ICMS. Nós temos aí 27 legislações tratando do ICMS. E quando a gente fala de operação, por exemplo, interestadual, quando a gente fala de substituição tributária, quando a gente fala de diferencial de alíquota, que continua sendo um grande problema para muitas empresas e às vezes muitos escritórios, a gente fica sempre preocupado com a alíquota do ICMS lá no estado de destino da mercadoria. E quando a gente fala de ISS, quando veio a Lei 116 lá em 2003, nós pensávamos, olha, vamos acabar com a guerra do ISS aí entre os municípios, e hoje a gente tem uma legislação absurda de 5.570 municípios, então é complicado administrar tudo isso, e vocês que estão na operação fiscal, esse negócio de baixar nota fiscal em cada prefeitura, apurar esse ISS, hora tem retido, hora não tem retido, essa confusão que a gente espera que acabe. Com relação à parte da CBS, a CBS vai ser o tal do IVA nacional, de competência da União, né? E ele vai substituir integralmente o PIS e a COFINS. Mas quando isso vai acontecer integralmente? Em 2027. Em 2026 começa aí a alíquota teste. Gente, e o nosso querido ou não IPI? Vocês vão perceber que o IPI ele não vai desaparecer, infelizmente, tá? Por quê? Só vai ser zeradas as alíquotas do IPI para aqueles produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus, tá? Então, imagina que eu tenho esse mouse, que ele é produzido aqui em Itatiba, por uma empresa, e ele também é produzido na Zona Franca de Manaus. Então, por essa razão, em 2027, este mouse não terá a alíquota de IPI, por exemplo, zerada. Agora, vamos supor que esse mouse não fosse produzido na Zona Franca de Manaus, somente aqui em Itatiba, por exemplo. Aí sim a gente teria, então, a alíquota de IPI zerado. O IPI ele vai continuar existindo enquanto existir a figura da Zona Franca de Manaus, tá? Esse é um resumão geral. E quando a gente fala de PIS e COFINS, a gente tem essas duas principais leis aí. Nós temos a instrução normativa, que vocês sabem que é uma bíblia, que é o regulamento do PIS e da COFINS, por exemplo, né? Então, a gente vai ter tudo. Esse é o resumão, tá? E isso aqui, o que ele tem a ver com o Simples Nacional? Quando a gente fala de Simples Nacional, a gente sabe que dentro do Simples Nacional nós temos vários tributos, e esses que nós estamos aqui citando. O ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, tá? Então, olha só. A gente, então, pretende dar o quê? Um panorama geral, tá? E
falar para vocês o que vai impactar aí na questão do Simples Nacional. O fato é que essa historinha de IVA, né, o IVA nacional e subnacional, representados aí pela CBS e pelo IBS, eles terão apuração não cumulativa. E é nesse pontinho aqui que vai impactar na questão aí das empresas que estão no Simples Nacional, tá? Então, vocês vão perceber em que momento a CBS e o IBS impactarão aí na apuração do Simples Nacional. Então, a gente já sabe aí, nós vamos, então, recepcionar muito bem, a partir do ano de 2026, especialmente, tá? A CBS, principalmente. A gente, então, tem aí essas 3 letrinhas que serão conhecidas da nossa turminha do fiscal, a CBS, o IBS e o imposto seletivo. O imposto seletivo é um outro problema. Ele, conhecido aí como imposto do pecado, vai tributar alguns produtos e serviços que são considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção aqui? Principalmente nessa figura do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS, o IPI em parte, o que isso vai impactar no Simples Nacional, quando a gente falar aí que as empresas do Simples Nacional, em algum momento, vai poder, então, pagar de forma voluntária o PIS e a COFINS, que será substituído, por exemplo, pela CBS, ou seja, a CBS fora do Simples Nacional. Então, essa telinha aqui é uma telinha fornecida aliás, da Receita Federal, tá? Nós temos uma página da Receita Federal que fala só de reforma tributária, tá? E aí, o que acontece? A gente tem aqui, então, gente, olha só. Hoje nós temos o PIS, COFINS, que são tributos federais, nós temos a IPI, e no lado do Estado, nós temos o ICMS e o ISS. Tudo isso vai se transformar no tal do IVA dual, representados aí pela CBS e pelo IBS. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, ou seja, essa fotografia aqui para a gente falar de reforma tributária, resumindo, lógico, né, gente, que tem muito detalhe em relação à lei, aliás, a emenda constitucional 132 e o PLP 68 em tramitação nesse momento no Senado Federal, tá? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos, então, um período de transição, né, que eu falei para vocês. E lá em 2027, nós vamos ter, então, a extinção integral do PIS e da COFINS. Então, nós vamos acordar, dia 31 de dezembro de 2026, será o dia da festa de encerramento, ou seja, de despedida do PIS e da COFINS, tá? E aí, a partir de 2027, então, nós acordaremos somente com o tal da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituirá integralmente o PIS e a COFINS, tá? Aqui nós temos uma telinha, e esse material está com vocês, já é um material que a gente vem divulgando em todas as nossas palestras, porque a gente tem feito palestra a outros lugares, outros municípios. Eu estou em São Paulo, na capital paulista, e a gente tem feito essa apresentação em outros municípios, em outros lugares, tá? Então, a gente começa em 2023, especialmente com a emenda constitucional que deu o quê? A largada, ou seja, deu a largada para falar de reforma tributária especificamente, ou seja, dentro da Constituição Federal. Esse ano a gente tem a tramitação, e aí a previsão é que realmente saia tudo isso do papel em 2025, em 2026 a gente tem aí as alíquotas testes, e aí a conclusão do período de transição, no que diz respeito a esses tributos sobre consumo, deve acontecer em 2032. Então, é um problema o período de transição. Se a turma do fiscal já reclama hoje com a apuração do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS e do IPI, imagina que nós teremos, no período de transição, isto que eu estou citando para vocês, esses tributos que existem hoje, os 5 sobre o consumo, mais esses que chegarão, que são de mais preocupação do fiscal, que é a CBS, o IBS e o imposto seletivo, tá? E aí, gente, o que nós temos hoje, né? Então, o sistema atual, quando a gente fala de Simples Nacional, o que nós temos hoje no sistema atual? Nós temos o ICMS
Para as empresas, lucro real, lucro presumido e Simples Nacional que superou o sublimite de 3.600, recolhidos em guia própria, o que significa dizer que o ICMS eu apuro através do débito e crédito quando eu supero o sublimite aí de 3.600.000. E as empresas que estão no Simples Nacional com a receita de até 3.600.000, a gente tem aí o recolhimento no DAS. Gente, observadas as regras aí, a questão da proporcionalidade no ano que inicia a atividade, a questão dos 20%, nós estamos colocando como uma regra geral. Em relação ao ISS, como é que funciona? Nós temos aí lucro real, lucro presumido Simples Nacional que superou o sublimite em guia própria, e ele é cumulativo. A gente não apura hoje ISS pelo débito e crédito, é sistema acumulativo. E as empresas do Simples Nacional com receita de até 3.600.000 é recolhido no DAS, em regra. Por quê? Eu já tenho a retenção. Deixa a retenção do lado, vamos falar da regra geral. E na reforma tributária, como é que vai funcionar esse negócio aqui? Horas, lucro real e lucro presumido, nós temos o IBS pelo sistema não cumulativo, tá? Veja aí o detalhe, lucro real e presumido. E as empresas do Simples Nacional, em regra, vão calcular o IBS, por exemplo, pelo sistema cumulativo, no DAS. E as empresas, esse aqui é o detalhe, tá? Que vocês têm que olhar. É as empresas que estão no Simples Nacional, que optarem por recolher o IBS fora do Simples, ele vai recolher, então, pelo sistema não cumulativo, débito e crédito, ou seja, credito daquilo que eu utilizo na empresa, vendo, ou insumo, material de uso de consumo, vocês vão perceber que tudo, vocês vão tomar crédito, tudo que for para funcionamento da empresa, tá? Então, sistema não cumulativo. Então, essa opção está dentro do PL 68, e isso que vai trazer problema para as empresas do Simples Nacional, que nós vamos explicar logo em seguida. E aí, gente, período de transição. Então, nós temos aí a questão do IBS, ele começa lá, aliás, a CBS começa em 2026 e termina lá em 2027. Agora, em relação ao ISS e o ICMS, vai deixar de existir quando? Em 2033, tá? Começa lá em 2029 e aí lá em 2033 termina. E aí, o que nós temos aqui, gente? A CBS, o que vai acontecer? O que nós temos hoje de PIS e COFINS? Regra geral. O lucro real vocês apuram para o sistema não cumulativo. Débito e crédito. Regra geral. Por quê? Porque nós sabemos que existem algumas atividades que, mesmo que a empresa esteja no lucro real, apura pelo sistema cumulativo. A gente dando uma olhada lá no artigo 10 da Lei 10.833. E o lucro presumido? Apura pelo sistema cumulativo. João, mas o que tem isso a ver com o Simples Nacional? Vocês vão perceber agora em sequência por que tem a ver com o Simples Nacional. E as empresas que estão no Simples Nacional, em regra, recolhe o PIS e a COFINS dentro do DAS. Em regra. Por quê? Porque a gente tem a questão dos monofásicos, que tem que observar, a questão da substituição tributária, que a gente tem que observar. Então, a gente precisa observar esse detalhe. Eu não estou falando aqui da importação, tá? Porque quando eu importar qualquer mercadoria do exterior ou serviço, eu vou ter que fazer o recolhimento, seja da CBS e também do IBS, tá? Estou falando aqui sobre a receita. E na reforma tributária, como é que vai funcionar, então, a CBS? Que vai substituir o PIS e COFINS integralmente a partir de 2027. Olha, lucro real e presumido. Presta atenção aí. Vai ser totalmente não cumulativo. Essa turma que fica preocupada de apurar o PIS e COFINS pelo sistema não cumulativo, e aí então fica só focando no lucro presumido, isso não vai te pertencer mais a partir de 2027. Tá? Então, vamos ter que aprender esse negócio aí, da não cumulatividade. Então, lucro real e lucro presumido, a CBS vai ser não cumulativo, ou seja, apuração no sistema não cumulativo. E o Simples Nacional, gente? O Simples Nacional, em regra, será, ou seja, cumulativo no DAS. Agora, e se a empresa fizer a opção por recolher a CBS fora do Simples? Que ela pode fazer isso? Então, vai ser não cumulativo, crédito e débito. Retira a parcela do Simples Nacional, destinada à CBS, e calcula fora do Simples Nacional a CBS. Débito e crédito, aliás, crédito e débito, e faz o quê? Recolhe numa guia própria, tá, gente? Então, isso aqui, a gente precisa se atentar a esse detalhe. Esquece esse negócio de lucro presumido, tá?
Então, vai ser todo mundo junto e misturado. Agora, quando a empresa for do Simples Nacional e optar pela não cumulatividade, ou seja, optar por recolher a CBS fora do Simples, veja, também vai ser não cumulativo, tá? Então, gente, qual é o fato gerador aí, então, do IBS e da CBS? Então, o problema aqui do fato gerador da CBS e do IBS, e especialmente do IBS, gente, é que vai ser receita, tá? Então, nós vamos perceber que no PL 68, ele traz a listinha do que vai ser fato gerador da CBS e do IBS. Por que eu estou falando do IBS? Porque hoje vocês vão perceber que, por exemplo, se a gente fizer uma locação de uma máquina, de um equipamento, essa receita ela não é tributada nem pelo ICMS e nem pelo ISS. E quando chegar a reforma tributária, vai ser atingido por quem? Pelo IBS. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Artigo 4º do PLP 68, traz a listinha lá. E eu chamo a atenção para o inciso 2, locação. A locação está na listinha. Então, se você hoje tem um cliente que está muito tranquilo, que não paga nem CBS nem IBS, não, aliás, não paga o ICMS nem o ISS, presta atenção. Já começa a analisar esse cliente. Já começa a conversar com esse cliente. Tá? A gente precisa conversar sobre essas questões aí que vai impactar na carga tributária do cliente, da empresa. Então, a gente então tem aí expressamente que vai incidir qual é a base de cálculo do IBS e da CBS, tá? E aí, em relação ao Simples Nacional, o que aconteceu com o Simples Nacional? Em relação à Lei 123, a pessoa fala assim, Jô, o Simples vai deixar de existir? Não, ele não vai deixar de existir. Só não será... Aliás, faz um tempo, né, que a gente foi se distanciando do Simples mesmo proposto inicialmente, por várias razões. Foram complicando o negócio, complicando, então, aliás, é um regime complicado praticamente, né? Mas olha, as empresas que estão no Simples Nacional têm uma base tem um tipo de, ou seja, a receita bruta hoje é uma. A nova redação trazida para o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 123 é uma nova redação. E está escrito aí, as demais receitas da atividade, o objeto principal das microempresas e das empresas de pequeno porte. Então, aqui a gente tem o quê? Um alargamento da base de cálculo. E aqui vocês vão perceber que nós vamos ter vários problemas, tá? Então, olha só. Vamos ver, então, como é que funciona esse tal de CBS, esse tal de IBS, calculados dentro e fora do Simples Nacional, tá? Então, olha só. Qual é o nosso problema em relação à questão do Simples Nacional? Atualmente, as vendas, prestação de serviço, locação, as empresas recolhem dentro do Simples o PIS, a COFINS, o ICMS, o ICMS, o IP e o ISS no DAS. Mas as empresas do Simples Nacional, né, a empresa poderá optar por pagar a CBS e o IBS fora do Simples Nacional. E aí eu chamo a atenção para, de novo, a atividade de locação de bens móveis. Quando a gente fala hoje que a gente recolhe, por exemplo, a atividade de locação paga o Simples pelo anexo 3 da Lei 123, a gente sabe que o anexo 3 fala de prestação de serviço. Só que o que a gente faz? A gente retira lá a parcelinha destinada ao ISS. Por quê? Porque locação não é prestação de serviço. Portanto, não incide ISS ainda que esteja no Simples Nacional. E quando chegar a reforma tributária, nós teremos um problema de tributação do tal do IBS dentro do Simples, tá? E aí, quem foi que inventou esse negócio aqui? Bom, foi essa tal de lei complementar, aliás, essa emenda constitucional 132, que emendou esse parágrafo aí, ou seja, trouxe esse parágrafo segundo. E aí a gente tem, então, o artigo 156A da Constituição Federal, tratando do IBS. Ou seja, a gente fala assim, de onde vem esse negócio? E o artigo 195 vai tratar lá, o inciso 5, vai tratar da CBS. Contribuição sobre bens e serviços. E o IBS, qual que é o problema? Que ele incide é um imposto sobre bens e serviços. Ele não fala de circulação de mercadorias, ele não fala de prestação de serviço tão somente, tá? E aí, olha só que interessante, qual é o nosso problema aqui em relação ao Simples Nacional? A opção por recolher a
a CBS e o IBS pelo regime normal, débito e crédito. Então, lá, os optantes pelo Simples Nacional poderão exercer a opção de apurar e recolher o IBS e a CBS pelo regime regular, hipótese na qual o IBS e a CBS serão apurados e recolhidos conforme o disposto nessa lei complementar. E aí, a gente sabe que a gente começa aqui com um problema. Se poderá, as empresas maiores, quando contratar uma empresa, por exemplo, do Maurício, o Maurício é uma empresa de consultoria e ele presta consultoria para empresas de grande porte, tá? E o Maurício está com a empresa dele no Simples Nacional. Essa empresa aí de grande porte vai fazer o seguinte, ela apura, não está no lucro real, tem receita anual acima de 78 milhões de reais, enfim, ela apura pelo lucro real, apura através hoje de débito e crédito, PIS e COFINS, e vai ter isso, a CBS, o IBS também apurado através do débito e crédito. O que vai acontecer? Quando contratar o Maurício, vai perguntar para o Maurício, Maurício, meu querido, a sua empresa apura a CBS e o IBS fora do Simples Nacional? O Maurício falou, não apura não optei. Porque o prazo para a gente fazer essa opção, gente, é 31 de janeiro também, o mesmo prazo da gente fazer aí a opção pelo Simples Nacional, tá aí no parágrafo 5º, tá? Desse artigo 21 do PLP 68. E aí, sabe o que a empresa vai falar para o Maurício? Maurício, eu sinto muito, mas existem outras empresas que prestam esse tipo de serviço que vai transferir para mim integralmente o crédito de PIS e COFINS, aliás, de CBS e de IBS, porque eles optaram por recolher esse IVA, esses dois IVA, fora do Simples Nacional. Então, aqui nós temos um problema. Um problema do quê? Não é a legislação que nos impõe a recolher a CBS e o IBS fora do Simples, mas o mercado que pode nos impor, tá? E aí, se a gente, então, vai apurar a CBS e o IBS pelo sistema débito e crédito, nós vamos, então, transferir o valor pago de IBS e CBS fora do Simples integralmente ao nosso cliente. Ao passo que, quando a gente recolhe isso dentro do Simples, a gente transfere somente aquela parcelinha recolhida dentro do DAS. E aí, o que a gente precisa prestar atenção? É para todo mundo esse problema? Não, se eu vendo ou presto serviço para uma pessoa física, isso não tem problema. A pessoa física não vai me perguntar se eu estou recolhendo a CBS ou IBS fora do Simples, porque ela não quer esse crédito. Eu preciso me preocupar quando eu sou o quê? Uma indústria, quando eu sou o quê? Um atacadista, que eu estou vendendo para um outro comércio fazer a comercialização, um prestador de serviço que presta serviço para outras empresas. E detalhe, vocês sabem quem é que está aqui nesse item aqui, presta serviço para outras empresas? Quem? Contador. Ora, somos nós, da área contábil. Nós prestamos serviço, na maioria, para outras empresas. E qual é o regime desse meu cliente? Será que ele está apurando a CBS e o IBS pelo regime regular, débito e crédito? Se for, ele vai também querer o crédito 100% da minha empresa. Então, olha só. A opção por recolher fora do Simples Nacional, ou seja, regime regular, a CBS e o IBS. Então, o lucro real e o lucro presumido vai ser não acumulativo. E aí, se eu optar por recolher fora do Simples, então eu vou ficar no sistema não acumulativo, tá? Então, é isso que vai acontecer comigo. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe aqui, tá? João, mas quanto que é esse negócio de IVA aí que você está me falando? Pelo amor de Jesus Cristinho. Então, nós temos hoje o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS em 17,70, previsão. E a CBS prevista em 8,80. E aqui que você começa a fazer a conta, né? Ora, se eu sou um prestador de serviço hoje, eu tenho uma alíquota no máximo de 5%, como é que eu vou pagar 17,70% e alguém está me dizendo que não teremos aumento da carga tributária? Essa conta não fecha. CBS, lucro presumido hoje. Paga quanto de PIS e COFINS? 3,65, os dois? Eu vou pagar 8,80? Ah, mas esse valor é por fora. Gente, ainda assim, nós temos aí um aumento da carga tributária, tá? Então, o IVA total é de 26,5%. Por que eu preciso saber disso se eu estou falando do Simples Nacional? Porque se você vai recolher a CBS e o IBS fora do Simples Nacional, você precisa saber qual é o percentual. Tanto porque esse percentual aqui, você vai utilizar para o seu fornecedor, você verificar se ele está calculando a CBS e o IBS fora do Simples, para você tomar crédito, e também para você calcular o seu débito depois, tá? Então, vamos pegar aqui uma empresa, um comércio de calçados, por exemplo, hoje.
uma receita aí bruta acumulada de 12 meses, nos últimos 12 meses, de 1.200.000. Uma receita mensal de R$120 mil. Alíquota nominal de 10,70 e uma alíquota efetiva de 8,25. Então, nós temos um DAS hoje de R$10.590. E aí, eu coloquei para vocês a distribuição dos tributos, IRPJ, contribuição social, que não serão atingidos nesse momento pela reforma tributária, vou deixar claro. Nós temos a contribuição previdenciária patronal, que também não é atingida nessa reforma. PIS e COFINS, que sim, vai ser substituído pelo CBS, e o ICMS, que vai ser substituído pelo IBS, tá? E aí, gente, nós temos aqui, então, se a empresa não fizer opção por recolher fora do Simples Nacional, então a gente tem mesma carga tributária dentro do Simples aqui, tá? Então, na hora de calcular o meu Simples Nacional, dentro da reforma tributária, lá em 2033, nós teremos esse cenário aqui, a mesma tributação. Por quê? A gente vai ter o quê? Somente a mudança da siglazinha, tá? E aqui tem um negócio aqui errado, mas depois a gente resolve. É CBS, tá? IBS. Então, a gente tem aqui a mesma carga tributária, não mudou em nada. Mas, o atacadista, gente, ele vende para um comércio varejista. E o que ele fez, então? Opção por recolher fora do Simples Nacional o IBS e a CBS. Por quê? Porque senão o cliente dele não comprava mais dele, porque queria 100% dos créditos, e não só aquela parcelinha que a gente tem aqui dentro do Simples Nacional, tá? Então, a pessoa fala assim, não, eu vou comprar de você se você fizer o recolhimento desse negócio aí fora do Simples Nacional. Então, o que vai acontecer? Receita de R$120 mil. CBS dá 10.580 e o IBS 21.540, tá? Seria esses valores. E mais um DAS de R$ 5.400,90. Por quê? Porque eu preciso retirar do Simples Nacional a parcela destinada a CBS e IBS para calcular fora do Simples. Mas o que acontece? Se eu optei por recolher a CBS e o IBS fora do Simples Nacional, ele vira o quê? Não acumulativo. Então, eu preciso buscar o quê? Os créditos para eu calcular esse negócio aqui. Então, eu fui buscar o quê? Comprei mercadoria para revenda, tá? Tive energia elétrica, telefone, água, o contador, que isso é importante, tá? Então, no final aqui, quanto que vai dar, né? De IBS nessa continha e CBS nessa continha que nós fizemos. A CBS, 2.395,36, contra um valor de 10.560 e o IBS de 4.817,94 contra um valor de 21.240. Então, no total aqui, eu tenho 12.614,20 reais, somando CBS, IBS e o DAS do período. Jô, mas se a empresa recolhesse isso no Simples Nacional, quanto que seria no total? A gente recolheria 10.590, gente. E aí, é isso que vocês precisam fazer de continha. Quem são os clientes de vocês no escritório de contabilidade hoje? Atenção para as empresas, indústria, importador, atacadista, vocês que são, ou nós que somos prestadores de serviço para pessoa jurídica, tá? O que é esse nosso cliente? Qual é a forma de apuração da CBS e do IBS do nosso cliente? Isso é importante a gente saber, tá? É uma coisa difícil? Pode ser. Então, olha só, isso aqui é opcional, certo? Eu falei que é opcional, porque a legislação, se for aprovada do jeito que está, vai colocar como opcional. Mas veja, a historinha do sublimite hoje, que nós temos em operação desde 2018, que fala, se a sua empresa faturar no ano acima de 3.600.000, desde que não superado 4.800.000, você tem que recolher o ICMS e o ISS fora do Simples Nacional. É isso que nós temos hoje. E o que vai acontecer com o sublimite dentro da reforma tributária? O que nós vamos ter? Vai ser mantido, tá? Está sendo mantida sublimite. Como nós vamos viver com sublimite, período de transição de 2029 a 2032, eu ainda não sei, tá? Sei que nós somos pessoas fortes do fiscal, a gente troca o pneu do carro todo dia com ele em movimento e a gente vai superar.
E aí, olha só, quando chegar lá em 2033, nós vamos olhar, então, para 2032, aí nós vamos perguntar assim, a sua receita em 2032 foi maior que 3.600.000? Se a resposta for não, o IBS será recolhido dentro do Simples Nacional. E aí, o recolhimento fora do Simples, ele é opcional. Se a resposta for sim, deve recolher o IBS fora do Simples Nacional, deve, ou seja, se torna obrigatório, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso aqui, tá? Esse detalhe aqui é importante, está sendo mantido. Então, será que a CBS e o IBS, criados pela Emenda Constitucional 132, vai prejudicar o Simples Nacional? Será? A gente já viu que há indícios que sim, principalmente com esse negocinho aí de manter o sublimite, principalmente com esse negocinho aí de ter a opção da gente recolher fora do Simples Nacional a CBS e o IBS, e haverá uma pressão de mercado para que a gente faça esse recolhimento fora. Então, olha só, o regime do Simples ele vai ser mantido, só que a gente precisa estudar mais sobre o Simples Nacional, estudar as empresas, tá? Então, estudar as atividades, quais são as atividades do meu cliente, quem é o cliente desse meu cliente. Então, a empresa que fornece bens e serviços para a pessoa jurídica pode sofrer uma pressão de mercado para recolher o IBS e a CBS fora do Simples, para a transferência integral do crédito. Porque se eu tiver no Simples Nacional, recolhendo o IBS e a CBS, eu transfiro apenas aquele valor que está recolhido dentro do DAS. E nesse ponto aqui, nós temos, então, os escritórios de contabilidade. A gente costuma tacar pedrinha no telhado do nosso cliente ou do nosso potencial cliente, mas a gente precisa saber que nós seremos afetados por essa medida, porque o cliente, à medida que a gente falar isso para o nosso cliente, o cliente fala para a nossa cara, assim, escuta, e você? Como é que você recolhe esse IBS e essa CBS? É fora do Simples ou dentro do Simples? Então, você tem que avaliar quem são os seus clientes. A empresa que fornece para a pessoa física não vai sofrer essa pressão de mercado para recolher fora do Simples, o IBS e a CBS, mas deve ficar atento porque será mantido a questão aí da figura do sublimite. Todo mundo pensou que ia sair correndo e todo mundo ia ficar livre desse negócio sem esse sublimite. E nesse momento não tem previsão nenhuma, aliás, a previsão é de manutenção, e nas últimas notícias que nós tivemos na última semana, a previsão de uma revisão das regras, ou seja, arroxo, né? Nós vamos ter aí um arroxo nas regras do Simples Nacional. Previsão aí da nossa ministra aí, Tebet. Vamos aguardar. Então, olha só. Locação de bens móveis, já contei a má notícia para vocês, que a gente precisa verificar, tá? Sobre a questão da locação, porque a locação hoje não recolhe nem ICMS e nem IBS. Então, eu tenho uma empresa do Simples Nacional que, por exemplo, loca bens móveis, máquinas aí, por exemplo. Aí eu não vou fazer opção aí de recolher essa tal de CBS e IBS fora do Simples, não. Eu vou ficar aqui tranquilo, não vou fazer esse negócio. Só que daí vem a historinha aí da manutenção do sublimite. E quando a empresa, por uma questão de folha de pagamento, ou fez todas as continhas, ainda é interessante ser mantido no Simples, tal, aí vem o problema do sublimite, e aí a gente tem um problema aí de ter que recolher o tal do IBS fora do Simples lá, quando começar esse negócio entrar em operação. Então, uma empresa, de novo, uma empresa com receita bruta de 12 meses, acumulada de 12 meses de 1.200.000, receita mensal de R$120.000, a gente tem uma alíquota efetiva hoje de 13,03. E aí recolhe hoje 8,7953, porque não tem a parcela destinada ao ISS. Nós estamos aí no anexo 3 da Lei Complementar 123. Com a chegada aí, olha, tá assim, dessa forma, tá? Então, a gente tem aí a questão do Simples Nacional. A gente tem esse valor aqui. Então, a gente tem aqui hoje 10.554,30, tá? A gente não tem aí a parcela destinada ao ISS, né? Esse exemplo que eu coloquei para vocês. Com a chegada da reforma tributária, locação de bens móveis, nós vamos ter um problema. A gente tem a parcela aí destinada ao IBS. Quanto que representa isso aí nessa receita que eu falei para vocês? R$5.081. R$5.081,70, tá?
Então, a gente deixaria de recolher, passaria a recolher nessa receita 15.636. Só que, assim, a pessoa supera o sublimite, né? Supera o sublimite e aí ela vai ter que recolher esse negócio fora. O IBS tem que recolher fora do Simples Nacional. Quanto representa aí? R$120 mil, 17,7, dá 21.240. Então, somando o Simples, né, isso daria 10.554, mais o IBS, daria 31.794. Só que a gente vai buscar o quê? Os créditos. E eu buscando, nessa simulação aqui que eu fiz, de aluguel do estabelecimento, energia elétrica, telefone, água, computador, nós chegamos aí num IBS de 19.031. Somando DAS mais IBS, nessa situação aqui, nós teremos, então, 28.582,34. Então, para dizer o seguinte, que as empresas, no caso de locação de bens imóveis, vai ter que acompanhar de perto aí a regulamentação dessa reforma, porque a previsão é que a gente tenha aí um custo no mercado aumentado aí em razão dessa tributação que hoje não existe, tá? E como é que fica, então, a sociedade de profissionais, empresas optantes pelo Simples Nacional hoje? O contador é o único que pode recolher o ISS fora do Simples Nacional, considerando o número de profissionais, por conta desse artigo 18, inciso 14, tá? E parágrafo 22A da Lei Complementar 123. E aqui em São Paulo nós temos aí esse ato declaratório SUREM 15 de 2010, que trata dessas regrinhas a gente recolher. Eu sou um escritório de contabilidade, sociedade de profissionais, ou seja, são todos contadores aqui no escritório. Então, eu retiro a parcela do ISS dentro do Simples, que eu estou no anexo 3, e recolho pelo número de profissionais, considerando a base de cálculo da prefeitura, por exemplo, aqui de São Paulo. Mas aí você pode olhar a prefeitura de cada município. Gente, esse negócio de sociedade de profissionais, que é lá do Decreto-Lei 406/68, vai deixar de existir com a reforma tributária. Esse decreto-lei, ele está sendo revogado pelo PLP 68, e também esse parágrafo 22A aí da lei complementar, ele está sendo revogado com a chegada da reforma tributária, tá? Então, a gente precisa observar que a sociedade de profissionais vai deixar de existir. Eu estou colocando aqui o escritório de contabilidade, porque é uma atividade que está no Simples, que está permitido estar no Simples Nacional e que está permitido também fazer o recolhimento do ISS considerando o número de profissionais, tá? Então, a gente precisa observar isso aqui, para nós mesmos, né? Em relação ao Simples Nacional, esses limites não estão sendo alterados dentro do PLP 68, tá? Então, a gente não tem alteração. Hoje, a gente tem esses limites aí, então, a reforma tributária não está mexendo nesse ponto, tá? E o que eu quero dizer para vocês? Que a reforma tributária, gente, nada mais é do que a convocação para o profissional continuar estudando, se quiser continuar no mercado, tá? É isso. Sou a Jo Nascimento, se você quiser me acompanhar, estou no Instagram, né? Estou no LinkedIn e também tenho o meu portal chamado Siga o Fisco. E aqui eu encerro minha apresentação. Obrigada. E aí, Ju? Tudo bem? Tudo. Show, Podemos hein? compartilhar? Pode, já pode compartilhar. E muito bom, Ju. Cara, como o pessoal gostou da palestra, né? Pessoal, acho que você não conseguiu acompanhar aí, na é verdade? Não. Eu vou até fazer aquela medição de audiência, tá? Quem gostou da palestra da Jo Nascimento, alguns já sabem qual que é a palavra mágica. Vai colocar a palavrinha mágica no chat agora, tá? Para quem não sabe, a palavrinha mágica é show, não é verdade? Então, por favor, coloca a palavrinha mágica aí, ó. Quem curtiu muito, coloca a palavrinha mágica no chat aí para a gente medir aqui a audiência da Jo Nascimento falando com a gente sobre reforma tributária versus Simples Nacional. Um negócio que, cara,
É igual. Teve uma pessoa que colocou aqui no chat, deixa eu ver se eu acho aqui no meu aqui, ó. Ó, tá chovendo show aqui, hein? Tá chovendo, hein, o Agradeço Jô? aí, pessoal, viu? Ó, Agradeço. Um privilégio estar aqui com o Maurício. E com o vocês, né, Júnior gente? mandou. O Júnior mandou aqui, ó. Júnior. Ele colocou: eu quero é mais. Quanto mais complexo, mais caro. Estamos aí para trabalhar e mostrar nossa relevância. Quem quer marola, é só mudar de área. Pois é, né? O pessoal vai dificultando e a gente vai se especializando, né, Ju? Nós somos aqui prontinhos para oferecer alguns lencinhos tributários para os chorões e choronas. Muito bom, muito bom. Pessoal, tá, muito bom. A produção me passou agora uma informação interessante. A gente mandou o link, se você se inscreveu no link ali para poder receber o material, depois do evento a gente vai mandar o material para todo mundo que está inscrito lá na página que você recebeu aí o link, beleza? Aliás, eu acho que a produção vai colocar agora de novo aí o link para você, posteriormente, após o nosso evento, você receber todo o material dos dois palestrantes dessa nossa tarde de Descomplica aqui da Contimatic Fênix, descomplicando a reforma tributária versus o Simples Nacional, né, Jô? Jô, Exatamente. como eu tinha falado com o pessoal, tá? Nós vamos abrir agora 20 minutinhos para perguntas e respostas, pode ser? Vamos dar uma olhadinha na pergunta da galera aqui? Você que está acompanhando a gente através do YouTube, primeiro você corre lá e faz a sua inscrição no canal da Contimatic Fênix para você ficar sabendo de tudo que acontece por aqui, tá? Ativa a notificação para você sempre ser notificado. E Maurício, você pode mandar agora as suas perguntas, que nós estamos ao vivo com Jô Nascimento, ela é Maurício, criadora do portal Siga o Fisco, tá? E você pode seguir o Siga o Fisco lá no Instagram. Só digitar lá, @Siga o Fisco, você já vai encontrar o portal que tem mais informações tributárias do Brasil, é o Siga o Fisco, né, Ju? Maurício, deixa eu falar uma Oi, coisa sobre a questão diga. dos créditos, né? Então, assim, se eu sou do Simples Nacional e não optei por recolher a CBS e o IBS fora do Simples, eu vou transferir o crédito para quem está adquirindo da minha empresa, seja um bem ou um serviço ou uma mercadoria, eu vou transferir o crédito que a CBS e o IBS que eu recolhi dentro do Simples. E eu não Uhum. posso tomar crédito. Se eu optei por recolher, aliás, apurar a CBS e o IBS fora do Simples, eu vou creditar também e vou transferir o crédito da CBS e IBS aquilo que eu paguei, tá? Igual está no Boa. material. Eu não sei, eu acho que essa foi a pergunta, inclusive, da Bruna Moraes, né? Ela perguntou: eu posso escolher recolher só ICMS por fora e o CBS É dentro do assim, Simples ou não? é assim, olha, nós temos um detalhe. Você vai ter que, quando a gente optar por recolher, nós vamos optar por recolher os dois, tá? Agora, quando a gente superar o sublimite, eu sou obrigada a recolher fora do Simples o IBS. Sim. Porque eu não fiz opção. Na verdade, eu fui obrigada porque eu superei o sublimite. Agora, quando eu for fazer opção, serão os dois. Tá? Vamos aguardar Entendi. mais. Tá? O que eu tinha falado aqui era a Bruna Moraes, né? Acima da Bruna Moraes aqui, a nossa querida professora Andréa Ferreira. Ela é consultora fiscal, deu aula aqui durante muitos anos na Contimatic, muita gente conhece ela. Perguntou aqui, ó, Jô, por favor, você pode nos explicar a questão do Simples Nacional quando ela vende produtos com substituição tributária? Como fica esse ICMS-ST na reforma, por favor? Então, olha só, gente. Esse é um tema que todo mundo pergunta em vários eventos, tá? Esse ano eu estive no evento o dia inteiro da reforma tributária na Fiesp São Paulo, tá? Aqui em São Sim, Paulo. E esse é um tema que não está fechado. Não duvidem se a gente tiver IBS-ST. Não duvidem, porque esse tema não caramba. está fechado. Existe um dispositivo na Constituição que fala de substituição tributária e isso não foi alterado.
certo? E o que acontece? Os estados não abriram mão, até o momento, toda vez que você fala de substituição tributária, os estados não abriram mão. Então, assim, lógico, nós não teremos a figura do ICMS-ST, gente, mas nós poderemos ter IBS-ST. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Quando a gente teve a mudança de substituição tributária em fevereiro de 2008, até janeiro nós tínhamos uma lista pequena de segmentos na substituição tributária. Eram 6 segmentos: bebidas frias, cimento, tintas, tá? A gente tem um grande, são 6 segmentos. Esses 6 segmentos, como são de grande consumo, e aí eu não vou, por exemplo, no botequim, por exemplo, verificar se a pessoa está pagando o tal, por exemplo, do IBS, não vou lá ver isso. Então, fatalmente, nós não vamos conseguir nos livrar da substituição tributária, mas não será, lógico, ICMS-ST, porque não vai existir mais. Mas que a gente pode ter o IBS-ST, sim, podemos. Muito bom. E Jô, tô assustado com tanto de pergunta que tá chegando aqui, cara. Você acredita? Você tá acompanhando o chat aí do lado? Estou vendo, mas sabe o que acontece, Maurício? Eu estive com vocês lá em Campos do Jordão. Você viu que a gente deu aquela palhinha lá de 20 minutos, né? Você viu como foi? Nós estivemos lá, aliás, em Campos do Jordão, né? Isso. Você viu lá como a gente juntou bastante gente lá no evento. Eu estive em Ribeirão Preto, tá? Nós tivemos num outro evento aí fechado do CRC, nós estávamos com mais 800 pessoas na sala. 800 pessoas na sala virtual, quase 900. Então, assim, por enquanto, esse assunto é um assunto para a gente estudar, entendeu? Então, é normal. É hora de se atualizar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós, do fiscal, trocamos o pneu com o carro em movimento todos os dias. Então, a reforma tributária é mais uma coisa para a gente estudar, gente. Simples. A reforma tributária é o caminhão andando. Vou falar uma coisa para vocês. Se alguém estiver triste, não fique. Pelo menos as más línguas dizem que nós vamos ficar sem trabalho, nós vamos ter trabalho pelo menos por aqui a esses anos todos que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter transição que vai afetar o fiscal até 2032. Verdade. Transição, entendeu? E aí não fujam, por quê? Porque nós já estamos com déficit de profissionais na área fiscal. A gente precisa da graninha do fiscal. E os escritórios de contabilidade têm que apoiar a turma do fiscal. É verdade. A gente vai ter que atuar de uma forma bem eficaz em relação a todas essas mudanças. Exatamente. E o povo está perguntando aqui, meu Deus do céu. A Heloísa, ela mandou aqui a respeito do material. A gente já comentou aqui, ô Heloísa, o material vai ser enviado para vocês, você preenche a página lá, que a gente mandou o link, tá? A gente tem o cadastro de todo mundo ali. No final do evento, a gente vai transmitir por e-mail para todo mundo, tá bom? O pessoal que está colocando lá que tu já preenchi 4 vezes, não vai receber 4 vezes, vai receber uma só, tá? Gente, em relação o pessoal está comentando aqui sobre os prestadores de serviço. É o seguinte, os prestadores de serviço, uma pergunta que a gente faz, qual é o nosso maior custo? O escritório de contabilidade, qual que é o maior custo? Folha de pagamento. Folha de pagamento. Folha de pagamento hoje não gera crédito de PIS e COFINS, certo? Uhum. E não vai gerar crédito para a CBS e não vai gerar crédito para o IBS, certo? Por essa razão, de novo, as empresas prestadoras de serviço, ainda que haja uma redução de 30% para, por exemplo, o nosso segmento, não vai impedir que o setor sofra com aumento. E a gente repassando, ou seja, porque assim, imagina, eu tenho um serviço hoje de R$1.000. Eu vou acrescer, vai ser 1.000, é só acrescentar 26,50. Só que quanto que a gente paga de ISS hoje, se eu sou do lucro presumido? Eu não pago hoje 5%. Somando ISS, PIS e COFINS não dá 8,65%? Sim. Como assim 26,5% não vai subir a carga tributária? Onde foi que nós vimos isso? E a gente vai repassar isso? Sim. Agora, uma outra coisa que a gente precisa falar, gente, nós vamos ter problema na formação de preço. Por quê? Nós temos que despir o nosso valor do produto, de serviço, desses tributos que estão hoje em operação, para a gente incluir esses tributos que estão chegando, porque vai ser por fora, tá? E aí, o período de transição,
nós vamos verificar como é que esse pessoal vai regulamentar esse negócio para a gente emitir o documento fiscal, porque hoje a gente não emite nota fiscal, por exemplo, de locação, mas vai existir um documento fiscal para tudo que é receita. Locação, por exemplo, de bens móveis. Entendeu? Então, assim, o fiscal, contabilidade, o pessoal dessa área toda terá muito a estudar. Agora, o que a gente precisa fazer? Acompanhar o tema com calma, mas não podemos nos desesperar. Eu não sou da turma que desacredita no PL e também não sou da turma que acredita 100% no PL, P68 que eu estou falando. Eu sou a turma que tem que ficar estudando esse negócio aí. Porque quando sair, por exemplo, vai começar a operacionalizar isso em 2026, ou seja, efetivamente, só que nós em 2025 já devemos ter conversado com o nosso cliente ou potencial cliente, e para a turminha que gosta de fazer aí estudos tributários, projeção, não sei o que lá, enfim, a gente precisa tomar cuidado. Uma coisa que eu não falei é que tudo isso, IBS, tudo, vai ser devido no destino. Então, eu estou aqui em São Paulo vendendo para um outro estado. Vai ser devido no destino, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nessas empresas que querem se mudar para alguns estados, sei lá para onde, por questão de tributação. Tem que olhar, que pode ser que seja só por conta da tributação, em razão da reforma, realmente não vai fazer mais sentido mudar. Aliás, nós vamos ter o inverso, né? Algumas empresas em alguns estados aí, vou citar aqui Espírito Santo, Santa Catarina, que tem alguns benefícios fiscais, não sei o que farão, mas aqueles benefícios deixarão de existir. Tá? Verdade. E só a parte operacional pesada para vocês, para dar um start, para quem não estudou nada ainda, estudar o assunto e começar a separar os seus clientes no escritório. A sua carteira de clientes precisa separar. Qual é a atividade de cada um? Ô, Jô, eu vou aproveitar e vou até fazer uma propaganda para o pessoal aqui, tá? Quem está assistindo com a gente agora, estamos com quase 400 pessoas ao vivo, tá, ô Jô, acompanhando a sua palestra. E como você está falando de educação, eu quero dizer o seguinte: a Contimatic, ela tem um portal de cursos, todo mundo conhece, a Contimatic Academy, e hoje, exatamente hoje, acho que não tem uma hora, foi lançado um curso chamado Impactos da Reforma Tributária, tá? Com a nossa querida Graziele Santos, uma querida, conhecidíssima no mercado tributário também. E quem quiser, cara, é gratuito, entra lá, academy.contimatic, você vai ter acesso à plataforma de cursos da Contimatic, 100% gratuito, foi lançado hoje. Impactos da reforma tributária lá na Contimatic Academy. É interessante saber esses pontos, né? Como você falou, né, Jô? Tem que ter o conhecimento através do Sigo Fisco, né? Tem que acompanhar os cursos, tem que acompanhar as notícias diariamente, não é verdade? O cara tem que procurar profissionais como a Jô Nascimento para ter ali a propriedade daquilo que está falando, de fato. Eu sei o tanto que você estuda para poder palestrar sobre a reforma tributária, então, de fato, vai ter um esforço necessário para o profissional de contabilidade. Mas eu já fiquei sabendo que o pessoal não quer mais estudar o que é hoje. O cara não sabe nem o que é ICMS, não sabe o que é FIS, não sabe o que é COFINS, mas ele já quer ir para a reforma tributária. Não, mas assim, desculpa aí, Maurício, aproveitar. Vocês sabem que eu sou voluntária do Sindiconte de São Paulo, Sindicato dos Profissionais de Contabilidade. Nós temos um grupo de reforma tributária, nós alternamos agora, toda terça sim, terça não, falar sobre reforma tributária. E hoje, a partir das 19 horas, nós temos a apresentação da reforma tributária. E assim, convido vocês, então, a acompanharem a gente às 19 horas. Todas as terças a gente está falando de tributação, mas agora a gente tem uma terça especial só de reforma tributária. E aí, Maurício, você falando aí do pessoal, é o seguinte, essa história de não entender do ICMS, do ISS, vai direto para a reforma tributária, eu queria saber qual é o escritório que está trabalhando só com reforma tributária. Porque esse negócio aqui, a gente vai ter que lidar com a tributação que existe hoje, até 2032, se nada acontecer, tá? Se nada acontecer, gente, porque o Brasil dá prorrogação. A gente sabe disso. Não é segredo para ninguém. Nós temos aí o prorrogômetro, que é um tal de prorrogar as coisas. Vocês sabem disso. Quem lê minhas matérias sabe que eu escrevo sobre isso. Então, assim, se tudo der certo, em 2033, nós não teremos mais a figura do ICMS e do ISS, por exemplo. Se tudo der certo. Mas se acontecer alguma coisa pelo caminho,
pode ser que esse negócio se estenda por mais anos. O fato é que nós teremos um período de transição longo, em que nós conviveremos com o que nós temos hoje, mais o que vai vir. Então, a gente precisa estudar. Exige muito a área. Sim, a área exige bastante. E, assim, não dá para a gente brincar com isso. É muito sério. A gente está trabalhando com empresa. A gente está trabalhando com a vida ou a morte, ou sucesso ou insucesso de empresários. Eu falei, inclusive, no podcast aqui com o professor Kleber Santos. Aliás, quem quiser também, por favor, a Conte que nós temos um podcast, chama Além da Conta. Depois do Descomplica, você vai colocar lá no YouTube ou no Spotify, Deezer, Apple Podcast, lá você coloca Além da Conta Podcast. E quando a gente entrevistou o Kleber Santos, a gente falou muito sobre reforma tributária e eu falei para ele, 2026 vai ter eleição e Copa do Mundo. Sem contar o carnaval. 2026 agora, então as coisas vão ficar meio complicadas ali, né? Então, mas é assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem, por exemplo, alguns grupos do WhatsApp, eu vou contar um segredo aqui para vocês. E tem gente que fica dormindo 6, 8 meses em relação ao assunto. Eu não sei onde a pessoa estava, está em outro país, sei lá onde, não no Brasil. Quando chega no dia que está vencendo aquela regra que tem que operacionalizar, a pessoa está desesperada nos grupos do WhatsApp perguntando como é que funciona. Não dá para a gente viver assim. E outra coisa, é uma irresponsabilidade nossa, porque a gente está trabalhando com empresa de terceiro. Não, é a minha empresa eu me viro. Eu quero saber se você assumiu a responsabilidade de atender uma empresa ou várias empresas, e você está fazendo o quê para atender essas empresas? Então, é responsabilidade, não é brincadeira. Conhecimento e tecnologia para te ajudar, né? Sim. E eu preciso fazer uma correção, Jô. O curso Impactos da Reforma Tributária não é da Grazi. Tem vários cursos da Grazi lá, uma maravilhosa profissional. Mas o curso de Impactos da Reforma Tributária é da professora Camila Oliveira, nossa parceira, que fez inclusive um Descomplica com a gente sobre cruzamento de dados, fez um e-book sobre malhas fiscais. Então, o curso é da Camila Oliveira e não da Grazi, tá, pessoal? Só corrigindo aqui. Jô, tem um monte de pergunta. Posso fazer mais algumas aqui? Pode. Bom, aqui o Wagner mandou, na realidade, o Wagner Macedo, ele mandou um desabafo, né? Ele colocou aqui, o pessoal do governo gosta de colocar fogo no parquinho e nós seremos brigadistas que iremos controlar o fogo para não virar incêndio. Ele colocou um desabafo aqui, de fato, errado ele não tá, né, Ju? Pode falar um pouco sobre compliance associado ao cumprimento das obrigações fiscais? Pô, cara, eu vou tentar... A Lilian perguntou aqui. Lilian, eu não sei se você sabe, a Contimatic fez, inclusive eu, junto com a professora Camila Oliveira, nós fizemos aqui para a Contimatic um e-book sobre compliance fiscal, tá? E falamos um pouco sobre as malhas. Eu vou pedir para... Não sei se a Manu tá acompanhando a gente. Manu, se você puder mandar o link para a galera aqui, tá? A produção já vai providenciar isso daí, tá, Ju? Então, eu acho que assim, as regras que estão trazendo aí da reforma tributária vai aumentar o número, o ambiente de fiscalização, ou seja, as empresas serão mais monitoradas. E eu até acredito que vai melhorar uma parte na questão da concorrência desleal, vai diminuir. Porque existem várias empresas hoje, por exemplo, que elas são criadas e chamadas de empresas noteiras. São empresas que não foram criadas para circular mercadoria, vender mercadoria, produto, nem nada. Elas foram criadas apenas, tão somente, para emissão de nota e gerar um crédito fictício, né? Ou seja, um crédito frio. Então, com a reforma tributária, pelas regrinhas que estão trazendo dentro do PL 68, por exemplo, nós vamos ter um maior controle. Ou seja, a pessoa anterior pagou de fato para que você possa acreditar, ou seja, pagou o tributo. Se não, como é que você vai fazer o crédito? Existe aí, a gente até chama de espírito do crédito, que é o tal Spirit Payment. Então, a gente não vai falar desse assunto aqui, mas existe essa questão que eu chamo de espírito do crédito, ou seja, a pessoa paga para que o outro possa tomar o crédito. Então, a gente vai diminuir nessa parte a questão de problemas de empresas noteiras. Agora, lógico, todas as obrigações acessórias que nós temos hoje, elas devem passar por uma adaptação, principalmente no período de transição. Ou seja, para acomodar, o que a gente tem hoje? CBS, é o PIS e COFINS, nós temos o quê? AFD Contribuições.
Sim. Então, isso eu acho que não vai deixar apertar o botãozinho de pronto deixar de existir. Nós temos a FD, ICMS, barra IPI, e aí nós temos aí o quê? Nós temos o IBS, que vai entrar em operação, que envolve hoje o ISS, só do Distrito Federal, que tem, por exemplo, o ISS lá. Então, a gente vai passar por algumas questões, mas o que a gente tem que fazer? Arrumar a casinha, ou seja, pedir para o cliente arrumar a casa, principalmente na questão de custos, tanto de mercadorias, serviços e produtos, tá? E controle o quê? Do que a gente tem hoje, por exemplo, saldo credor. O que você tem hoje de saldo credor? A gente sabe que tem um problema de saldo credor, que a gente nem falou aqui, porque não era foco do Simples Nacional. Nós vamos ter um período aí para reaver esse valor, o período é extremamente longo, 20 anos. Então, a gente precisa tomar cuidado com as obrigações acessórias, porque tem gente que pensa que vai virar chave e acabou, não vai ver mais isso. Não. Em 2033, o governo pode voltar 5 anos e olhar suas operações. Então, o que você está entregando hoje de obrigação acessória, tanto na parte federal como na parte estadual, sim, importa, e a gente tem que tomar cuidado. Tanto é que vocês ficaram sabendo que a Receita Federal mandou aí um comunicado para milhares de empresas por problema na apuração do PIS e da COFINS. Recente, esses dias aí que mandou. Entendeu? Tá lá no portal lá da Receita Federal. E usando inteligência artificial para fiscalizar, você viu? Exatamente. E assim, o que acontece? Hoje, o nosso maior dedo duro no fiscal chama-se nota fiscal eletrônica. Para vocês terem uma ideia, tem gente que está se preocupando só de emitir a nota fiscal de venda, por exemplo, nesses portais aí de marketplace. Eu estou vendendo aqui no portal X, ele não deixa eu fazer venda sem nota. Tudo bem, ele não deixa você fazer venda sem nota. Mas ele não se preocupa se você comprou mercadoria, se está no seu CNPJ. E o que a fiscalização faz? Exatamente isso. Fiscalizando as empresas que vendeu lá 10 mil itens pelos marketplaces, não tem uma compra. E aí, onde que entra o contador nisso? O contador não alertou? Você tem você tem venda, nunca comprou, ou o inverso, você compra, nunca vendeu. Então, tudo isso faz parte do compliance. Entendeu? Muito bom, Jô, muito bom. Como a gente só tem mais 3 minutos, Jô, eu vou pegar uma pergunta aqui do Antônio A. Marachuti, ou Maracuti, não sei como é que fala, desculpa, Antônio, tá? Ele perguntou aqui o seguinte, eu vou sair um pouquinho do eixo Reforma Simples Nacional. Ele colocou aqui, Jô, e quanto à escrituração fiscal? Você pode falar alguma coisa? Continua, não vai continuar, vai continuar? Então, como eu falei para vocês, todas as obrigações, elas passarão por alteração. Diz que, eu vou falar o que tem dito, tá? Mas a gente viu isso lá na criação do SPED, das obrigações do SPED, especialmente FD, ICMS, barra PIS e COFINS, depois as contribuições, que, na verdade, não foi tão simples assim. Ou seja, não era só apertar um botão para a obrigação acessória sair. Estão falando que a gente vai se preocupar somente com a emissão do documento fiscal, que o sistema que vão disponibilizar vai apurar tudo. Será? Automático. Dizem, né? Dizem. Então, assim, a gente, na verdade, nós temos históricos negativos, ruins, que não foi assim que funciona o negócio. Tanto é que nós tivemos que investir em tecnologia, investir em sistema. Então, segundo o que estão vendendo, é que a gente precisa orientar o nosso cliente, o empresário, a emitir o documento fiscal correto. Que a partir dali a gente não precisa se preocupar com nada mais. Mas nós vamos esperar. O fato é que no período de transição, que a gente tem até 2032, as obrigações acessórias sofrerão o quê? Uma modificação para recepcionar os novos tributos. Certo? Talvez lá em 2033 a gente tenha aí mude tudo. Mas até então a gente vai ter que aguardar, né? Muito bom, Jô. Jô, Cara, eu queria responder todo mundo, e aí eu peço até perdão para o pessoal, porque é muita dúvida, é muita pergunta, mas eu quero combinar com você o seguinte, você que está acompanhando a gente aqui, meu amigo contador, contadora, que está acompanhando o Descomplica, olha só, daqui a pouquinho a gente vai colocar no chat o link do formulário de feedback. Quando a gente colocar o formulário de feedback, você vai falar lá o que você achou das palestras, isso e aquilo, do Descomplica. Todo mês a gente tem Descomplica aqui na Contimatic, e de fato o nome já diz para descomplicar o seu dia a dia, perfeito? Lá no formulário de feedback, coloca assim, #VoltaJoNascimento, entendeu?
E aí a gente convida ela de novo aqui para a gente poder falar sobre Simples Nacional. A gente pode falar por atividades, né? Por atividades. Por exemplo, sugestão, Maurício, a pessoa, o maior número de atividades que tiver aí de dúvida, o formulário maior, a gente pode fazer um especial, né? Sobre essa atividade. Então, Jô, vamos fazer o seguinte. Eu dei uma ideia para a galera aqui da produção, que eles estão todos me olhando aqui já querendo me matar, você sabe como que o pessoal é aqui, né? Eu dei uma ideia da gente fazer aqui a semana da reforma tributária. 2, 3 dias ali de reforma tributária. Se você que está acompanhando a gente acha que é necessário, coloca assim no chat, ideia show, que aí eu vou printar tudo e mandar para a direção aqui para eles poderem fazer com a gente uma semana da reforma tributária. O que você acha, ô Jô? Então, aí pode copiar, pode copiar depois aí esse monte de mensagem que o pessoal está colocando, né, para ver o que faz sentido, né? Porque tem muita dúvida mesmo. Aliás, é normal. Quando surgiu o Simples Nacional, que nós estamos com ele hoje, desde 2007, o povo quase morreu naquela época. Eu fui fazer palestra em tudo quanto é faculdade de São Paulo. Verdade. Entendeu? Nós atuamos bastante também. Jô, como que o pessoal faz para te encontrar? Bom, o pessoal me encontra todos os dias no Instagram. No Instagram, todos os dias eu provoco os meus seguidores, o pessoal lá que acompanha, no Store, principalmente, a princípio. Depois a gente produz alguma matéria para o feed, tá? E agora a gente tem aí algumas regrinhas para postar uma matéria mais pesada. Eu disponibilizar, na verdade, para todos, né? Porque os meus clientes eles têm acesso a essas matérias especiais que estão no meu portal, que são mais... Nesse portal a gente tem milhares de matérias, né? Milhares de matérias. E hoje, aliás, ontem eu deixei uma matéria especial sobre um tema que está tirando as pessoas, deixando as pessoas carecas aí, ou tentando deixar, né? Fiscal não vai ficar. Então, vocês me encontram no Instagram, me encontram no LinkedIn. Eu também tenho Facebook, mas quase não atuo lá nessa parte, e tenho meu portal de notícia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Continue aí firmes e fortes, o fiscal precisa de mais gente dispostas e que não tenham medo de estudar, tá? Então, é uma área que me acolheu há muitos anos e eu continuo aqui firme e forte com todas as burdoadas e as mazelas tributárias que o Brasil acaba nos proporcionando. Mas a gente acabou fazendo muita amizade e é um trabalho que eu gosto de fazer. Tá? Por mais que a gente tenha alguns desafios aí, eu gosto de fazer, tá? Um privilégio estar com vocês. Obrigada. Muito bom. Jô Nascimento com a gente aqui no Descomplica, edição de outubro aqui da Contimatic. Acompanha ela no @SigoFisco. Coloca lá no Google, portal Sigo Fisco, você não vai se arrepender, você vai ficar 100% atualizado. Jô, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e por nos atender prontamente mais uma vez, levando conhecimento para todo esse público da Contimatic, tá? E a Contimatic está de parabéns, viu, gente? Porque é o seguinte, hoje, fazer esse tipo de trabalho, disponibilizar isso para todos que estão dispostos a ouvir ou aprender, a gente precisa disso no mercado, mais pessoas assim. Obrigada. Obrigado, viu, Jô? A gente precisa de mais pessoas como você. Valeu, Jô. Obrigado.